Oi pessoal, bom dia, Pai do Senhor, tudo bem? Nós estamos aqui de volta em mais uma live para falar sobre a Bíblia Sagrada, algo que eu gosto demais. A gente passa a semana no labor do dia e quando chega no final de semana, às vezes a gente encontra alguém como Misael que faz uma visita e diz: vamos falar sobre um assunto da Bíblia? E tomar um cafezinho. E tomar um cafezinho. Agora aí o bom, cadê a garrafa? O bom é que o camarada vem e traz o café junto, ó a propaganda aí. O pessoal, o café tá aqui, viu? Tá bom. Fui eu que fiz. Agora imagine um café feito por Misael. Tira da frente da foto aí, deixa a propaganda da patroa aí. Aí trouxe o cafezinho. Tá bem aqui. E a gente vai falar. Aí como Misael é aluno da escola dominical, a gente começou a comentar sobre o assunto da escola dominical que ele está estudando. Esse aqui é o assunto da escola dominical. Misael frequenta a Igreja Brasil para Cristo e a Igreja Brasil para Cristo está estudando sobre a carta de Tiago, primeiro pastor da Igreja de Jerusalém. Daqui a pouco eu vou deixar Misael se apresentar. E a carta de Tiago, ela tem a revista que trata sobre a carta de Tiago, ela tem o tema Uma exposição da epístola, um cristão de verdade. Isso é sinal que tem cristão de mentira, né? É verdade. Existem cristãos que deixam a desejar. Essa revista aqui, esta aqui, foi um presente que eu ganhei do pastor Flávio Torres. Eu vou deixar aqui o meu abraço ao pastor Flávio, que é alguém que eu gosto demais, e a todos os irmãos da Igreja O Brasil para Cristo, que de vez em quando eu estou lá assistindo um culto, estou lá vendo uma escola dominical e a gente tem com o pastor Flávio uma amizade muito grande. Deus abençoe o pastor Flávio, o senhor me deu uma relíquia. Isso aqui tem sido utilizada por mim sempre que eu posso nas minhas meditações. Vai, Misael, te apresenta aí, cumprimenta o pessoal, que o pessoal está no meu perfil do YouTube, o pessoal não te conhece ainda. Pessoal, Pai do Senhor, o Claudinei já falou sobre mim, já me apresentou, já mostrou até a minha intenção de vir aqui, que é estudar, e trazer também um pouco do cafezinho para a gente beber, tomar, descontrair. E aí eu resolvi pedir para ele comentar para nós a nossa lição, como ele já faz de outras editoras. Então, é uma oportunidade a mais para um conhecimento das pessoas que muitas vezes não conhecem o Claudionor Machado nas redes sociais, fazendo seus comentários e dando as suas informações necessárias. Agradeço muito por conhecê-lo, né, e ter uma amizade junto com o Claudionor Machado. E eu peço a Deus muito que o abençoe sempre. Hoje vai ser a minha primeira live com ele, talvez não vou ser tão frequente nisso, mas assim, já tenho acompanhado muitas das outras. Misael, ele esconde o leite, mas Misael é professor de escola dominical também. Misael pode não estar ensinando no momento, mas é professor de escola dominical. E a gente é saudável quando a gente se reúne e começa a falar de coisa tão boa, começa a falar da Bíblia Sagrada. A revista O Brasil para Cristo, essa daqui, por exemplo, é comentada pelo pastor Marcos André. Deus abençoe a instrumentalidade, o pastor Marcos André, na instrumentalidade que Deus tem feito em sua vida. Estudando sobre Tiago, e os irmãos já estão na lição de número 8. Olha o que os irmãos já estudaram, só para você ter uma noção. Já estudaram sobre Tiago 1, de 1 a 12, que fala sobre ele sabe sofrer. Estudaram sobre Tiago 1, de 13 a 18, que teve o título, a lição 2, ele resiste às tentações. Aí depois estudaram ainda no capítulo 1 de Tiago, capítulo 1, de 19 a 25, veja que é versículo por versículo, o tema, ele obedece à palavra. Aí estudaram na lição 4, Tiago 1, 26 e 27, ele pratica a boa religião, que no versículo 27 vai dizer que a verdadeira religião imaculada para com Deus o Pai é visitar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades, livrar-se do mal e alguma coisa mais. Então, lição 4. Na lição 5, Tiago capítulo 2, versículos de 1 a 13. Ele não é preconceituoso. Rapaz, essa lição é necessária, porque o negócio atualmente não anda assim tão do jeito da lição, não. Existem, deixa eu abrir aqui um pouquinho.
Existem algumas questões voltadas ao preconceito aí. Então os irmãos estudaram este assunto. Aí a lição de número 6, capítulo 2, versículos 14 a 26. Ele possui uma fé viva. Lição número 7, Tiago, capítulo 3, versículos de 1 a 12, que foi a lição da semana passada. Ele é cuidadoso no falar. E agora, a lição de número 8, Tiago, capítulo 13, capítulo 3, versículos de 13 a 18. Ele possui sabedoria do alto. Já entrou ali, deixa eu ver quem é que está conosco ali. É a Ana Paula Rodrigues. Um abraço, Ana Paula, Deus te abençoe. Vamos então para a lição de número 8. E a lição de número 8, ele possui sabedoria do alto. Ela tem um textuário que está no capítulo 3 de Tiago, no versículo 17. Tiago 3 e 17, eu vou pedir para Misael fazer essa leitura para nós. Então, mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Também já é uma continuação da lição passada. Ela continua o assunto da lição passada, que foi até o versículo 12 e já vai para o versículo 17. Que ainda fala de imparcialidade, né? Certo. Que a passada ela falou sobre 6. 7. Ele é cuidadoso no falar. Não, a outra lá, a lição 5. Ele não é preconceituoso. Não é preconceituoso, exatamente. Ele não causa divisões e nem dá melhores tratamentos desiguais, porque o Tiago faz uma explanação sobre o rico e o pobre quando entra na igreja, né? O rico é sentado no melhor lugar e o pobre, o dirigente manda ele sentar no chão ou ficar em pé, bem escondidinho no canto lá, porque ele não tem os mesmos direitos do rico. E Tiago ainda tira a onda, né? Mas vocês são besta. Vocês não estão vendo que o rico vai usar a lei contra vocês? Pois é, né? E vocês ainda colocam ele no melhor lugar, trata ele com a honra e tal. E aquele irmão, que é a pessoa que te trata com toda a lisonja possível, você coloca ele no último canto. É que nesse texto, Tiago pede aos crentes que realmente não faça, né, a acepção de pessoas, trate todas as pessoas por igual. Inclusive até, acho que o comentarista Claudio Machado me falou que, foi Claudio que me falou, outra pessoa disse que foi pedido até na igreja passada que os ricos não viessem com tantas joias para os cultos, para as reuniões, apenas usassem um anel mais discreto, que é para não diferenciar muito dos outros que não tinham tanta abastança de dinheiro, né? E aqui a gente precisa ir lá para o contexto do Império Romano, que o Império Romano fazia isso na intenção de escravizá-los e na intenção de acabar com eles, porque no ano 70, lá por volta do ano 70, 67, 68, 69, o general Tito, quando invadiu Jerusalém, acabou com a cidade de Jerusalém. Nós temos o Nero, que era imperador antes do pai de Tito, que o pai de Tito foi Vespasiano. E Nero chegou a botar fogo em Roma e disse que foram os cristãos. Pois é, mais louco impossível. Paulo disse que no seu primeiro julgamento ninguém o acompanhou, ninguém o auxiliou. E Deus o livrou da boca do leão, dizendo que ele ia ser jogado na arena para as feras, para servir de espetáculo. Então não faz sentido uma coisa dessa. Os cristãos, no contexto de Tiago, pegavam as autoridades, bajulavam as autoridades, não entendendo que eles são cidadãos do céu, porque uma coisa, Misael, o camarada não entender que ele é cidadão do céu. Nós não somos melhores que ninguém aqui na terra, mas nós, quando aconteceu o arrebatamento da igreja, nós seremos reis e sacerdotes, varão. Muita gente precisa entender que tudo que está aqui, eu fazia a live junto com o Maciel, vai passar. Nada do que existe aqui, essa TV aqui que está aparecendo ali, Israel com a Aline, eu indico para vocês Israel com a Aline, assista, irmãos, assista. Bota aí no YouTube Israel com a Aline e vocês vão ver a bênção que é. Tudo isso aqui vai passar, velho. A não ser que alguém queira ficar com ele, né? Se alguém... Então, entrando na lição de hoje, a lição do número 8, ele possui sabedoria do alto, já no texto áureo nós já temos uma informação importantíssima. A informação do texto áureo nos diz, mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura.
é uma sabedoria que não está pautada em conhecimento humano, não está pautada em... Ai, vai dar um trabalhozinho que eu quero dar moral para a Aline ali. Eu quero que a Aline continue, ó, grande homem ali também. Pronto, deixa aí. A sabedoria que vem do alto, ela é pura, ela não está contaminada. A sabedoria que vem do alto, ela é pacífica, ela não promove a guerra. Cheia de misericórdia. Ela é amável, ou seja, ela não traz a ira. Ela é compreensível, ela se explica, ela se esclarece. Ela é cheia de misericórdia. Misericórdia aqui, para vocês entenderem, está no âmbito de um juízo. Você, quando vai julgar alguém, o que você aplica ali não é compaixão, é misericórdia. Compaixão é em outros atos, mas no ato do juízo é a misericórdia. E ela tem bons frutos. Os frutos nós vamos pegar lá, o fruto do Espírito de Gálatas. Ela produz coisa boa e ela é imparcial e sincera. O que nós temos nisso aqui? Nós já temos que ela é uma visão de cima. Por exemplo, você tem um filho só. Sim. Agora imagine você ter 2, 3, 4 filhos e os sobrinhos, e está todo mundo junto ali, você viu o que aconteceu e você vai decidir. Você às vezes tomou uma decisão que o filho queria que você defendesse ele diante do primo. Mas você decide para todos iguais. Aí você diz, não, o meu filho não está compreendendo o que eu quero dizer. Do mesmo jeito Deus age conosco. Tem hora que a gente queria que essa ou aquela situação fosse tomada, mas não, Deus... Mas a nosso favor, né? Sempre a nosso favor, né? Mas Deus às vezes não toma essa iniciativa porque todos somos filhos de Deus. E Ele quer o bem de todos, Ele manda o sol para todos, Ele... Entendeu? No final, quando diz, deixa o joio com o trigo. Na colheita a gente faz a diferenciação. Bota o trigo no celeiro e o joio manda para o fogo. Então, quando nós também dizemos que somos sábios, a nossa sabedoria tem que ter uma visão ampla. A sabedoria que vem do alto. De cima, você vê melhor toda a situação. Então, texto bíblico muito bom. Vamos ao objetivo da lição, Misael? Lê para nós aí, por favor. O objetivo da lição é destacar algumas premissas, né, sobre a sabedoria que vem do alto. Pronto, então nós vamos ver alguns detalhes da sabedoria que vem do alto. Aí vocês começam a analisar para saber se você está utilizando essa sabedoria que vem do alto ou não. Ali está Adriano Pereira. Pai do Senhor, Deus abençoe. Vamos lá. A nossa lição ela tem aqui uma introdução, aí depois começa com a exposição do assunto, quando no primeiro ponto a exposição do assunto fala sobre a sabedoria do alto e está intimamente associada à humanidade. Ou seja, homens com a visão de cima. É o primeiro ponto. O segundo ponto fala sobre a sabedoria do alto não subsiste num coração invejoso e egoísta. Inveja e egoísmo é da terra, inclusive faz parte das obras da carne. Tu sabia que as obras da carne começam com a inveja e terminam com o homicídio? É uma escala crescente assim. É que, de uma certa forma, a inveja, ela vem depois a desobediência, né? Porque quem tem uma inveja de uma pessoa vai desobedecer realmente os frutos do Espírito, né? Que é principalmente você ter aquela visão de parcial, né? Ó, eu não posso ter isso, mas eu vou ter inveja de fulano. Então você vai desobedecer causando algum tipo de problema, já vai pecar contra Deus, contra si próprio, e vai tentar desejar aquilo que é de outra pessoa. O invejoso deseja o que é da outra pessoa e quer que aquela pessoa perca a vida para que ele adquira o que é dele. Exatamente. Olha que coisa difícil. Então... Que na verdade, Cláudio, não me permita, na lição 5, se fosse também tratado desse assunto, era o que os poderosos faziam com os crentes, que lhe dava prestígio, né? Os poderosos tiravam tudo dos crentes daquela época, mas os crentes davam prestígio para eles. Então, esse é o segundo ponto. O terceiro ponto vai dizer, a sabedoria do alto é totalmente oposta à sabedoria do mundo. E aqui precisa ter uma compreensão. Ou pensa como o mundo ou pensa como o céu. Das duas uma, não tem esse caminho. Quem pensa como o mundo quer a morte, quem pensa como o céu quer a vida. Quem pensa como o mundo quer agora, quem pensa como o céu quer para a eternidade. Tem até um ditado popular que diz, não troque aquilo que você quer para a eternidade por aquilo que você quer por um momento. O pastor Paulo já diz assim, não seja indeciso, né? E até o Espírito no Apocalipse fala assim,
Não seja morno, né? Não seja morno, seja quente ou frio. Ou quente ou frio. Aí ela tem um quarto ponto que diz: a sabedoria do alto não habita onde há desordem. me veio um pensamento aqui na mente, eu acho que tu sabe o que eu estou pensando, não me deixa comentar sobre ele não. Mas aquilo que é desorganizado não dá lucro. E tem um texto bíblico que diz que o corpo bem ajustado cresce. Olha que coisa interessante, mas nós vamos ter espaço para falar sobre isso aqui. O quinto ponto vai falar sobre a sabedoria do alto é farta de bons objetivos. Ou seja, por qual motivo esta ou aquela atitude é tomada? Se for com a sabedoria do alto, ela vai trazer bons objetivos. E aí, ele pega este quinto ponto e diz... quais são os bons objetivos? Que nós já até comentamos lá no texto inicial, que é chamado de texto bíblico. Ela é pura, ela é amante da paz, ela é amável, ela é compreensível, ela é cheia de misericórdia e bons frutos, ela é imparcial e ela é sincera. Então esta é a nossa lição. E perceba que Tiago, primeiro pastor da igreja de Jerusalém, ele traz um conteúdo extraordinário. E um detalhe, Tiago era um homem de oração que disse que seus joelhos eram igual ao joelho de camelo, de tanto que ele orava. E determinado dia, querendo que Tiago desse uma palavra para que convencesse o povo a não seguir mais a Jesus, o Império Romano queria isso aí, o sacerdócio queria, levaram Tiago segundo a tradição, isso não está na Bíblia, é a tradição que nos diz isso, ao pináculo do templo, né? E lá, como Tiago era tido como uma grande personagem, quase como um João Batista. Um justo, né? Um justo, ele que era irmão de Jesus. Então, aí subiram com Tiago, segundo Eusébio de Cesaré, no livro História Eclesiástica. Aí, quando Tiago está lá em cima, presta atenção o que ele vai falar, pensando que Tiago haveria de dizer alguma coisa que negaria a fé, que negaria Jesus. Aí, quando Tiago se pronuncia, Tiago faz ratificar os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos da fé, e eles então empurraram Tiago. Tiago foi precipitado de lá de cima, morreu de uma queda diante deles, mas morreu confessando justamente isso aqui que ele escreveu para os irmãos que estavam dispersos. Olha que segurança, que firmeza, isso dá prazer. A gente encontra pessoas aí que seu procedimento, sua vida, não lhe dá a capacidade de traduzir o ensinamento desse. Mas Tiago, seja na vida, seja na... E se converteu depois, viu? Ele se converteu depois que Jesus ressuscitou, foi que ele veio se converter. Verdade. Na época de Jesus ainda em vida, eles ficavam questionando a Jesus, né? Tem até uma passagem que eles tentaram prender Jesus. Jesus veio e estava dentro de casa e todo mundo cansado, eles estavam andando junto com Jesus ali. Aí de repente, parece que alguém estava enfermo, alguma coisa assim, Jesus saiu. E quando eles chegaram, Jesus não está em casa, aí eles se reuniram, com todos os seus irmãos, logo Tiago, para prendê-lo. Mas vamos lá, o objetivo então, vamos à introdução desta lição. Ele possui sabedoria do alto. Lê para nós, Misael. A sabedoria do alto, intimidade da sociedade ou não? Introdução, isso. Não, aqui a introdução. A sabedoria do alto não é teórica, mas essencialmente prática. Essencialmente prática. Eu creio que é assim que deve ser feito. Tá, e por que não fez? Aí tem um ditado que diz: faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Continua aí. Ela é fruto do conhecimento bíblico, mas não deve ser confundido com ele. Pois enquanto o conhecimento é um entendimento preciso da verdade, sabedoria é entender e viver à luz de como essa verdade se aplica às situações da vida diária. É o que a Bíblia vai falar do ouvinte. Como é que ela fala? O ouvinte não cumpridor, o ouvinte displicente. Ouve, mas não põe em prática. Isso. Continue. Ou seja, conhecimento é um exercício do seu cérebro, enquanto sabedoria é um compromisso do coração que leva à mudança. A verdadeira sabedoria é uma qualidade prática que não se limita aos acúmulos de informação, mas à transformação das nossas vidas. Vamos lá, eu fiz autoescola. Tu fez também, né?
Senão você ia confessar no meio de todo mundo aqui que você... Não, não é possível. Paguei caro, mas fiz. Eu também paguei caro da minha, mas fiz autoescola. E lá na autoescola eu aprendi uma coisa chamada força centrífuga. E aprendi também força centrípeta. Força centrípeta. O meio puxa o que vem de fora. Ou seja, força centrípeta. Atrai para o meio. Força centrífuga, expulsa do meio, é a força centrífuga. Logo, um veículo, quando ele faz uma curva, ele sofre o efeito da força centrífuga e não da força centrípeta. Aí eu aprendi na autoescola que quando eu vou chegando numa curva, eu tenho que reduzir a velocidade. Ou o veículo vai ser jogado para fora. Força centrífuga. Eu não vou conseguir fazer a curva, dependendo do grau que a curva tiver, 90 graus, etc. Aí vem lá, curva sinuosa à direita, curva sinuosa à esquerda, curva fechada e tal. Eu tenho que reduzir para poder entrar. Aí eu aprendi conhecimento. Mas quando eu vou chegando no local, sabedoria ou a falta dela, eu confio na potência do carro. Vamos lá, fala um carro potente aí. Vamos botar aí uma Mercedes. Uma Mercedes. Aí eu confio na Mercedes e eu colo o pé. Quando chega lá na hora, simplesmente a força centrífuga desrespeita a Mercedes que eu tenho e joga a Mercedes para fora e acontece um acidente. E isto é falta de sabedoria. Logo, o que a lição vem nos ensinando acerca de Tiago é justamente que você ouviu, põe em prática. Faça o bem. Crê no arrebatamento da igreja, viva como cristão. Não adianta nada você ser ouvinte e não ser praticante. Aí Tiago chega ao ponto de dizer que mostre-me a tua fé sem as tuas obras. E eu, pelas minhas obras, disse Tiago, te mostrarei a minha fé. O Martinho Lutero, ele pegando esse texto aí, ele chegou a dizer que a carta de Tiago era uma epístola de palha. Por quê? Porque a carta de Tiago não subsistiria quando ela passava pelo crivo da Bíblia, porque o próprio Martinho Lutero tinha se convertido com base em Romanos, que diz que o justo viverá da fé. E como é que Tiago vem dizer que precisa de obras? Mas não é nada disso, é no contexto que nós estamos estudando. O apóstolo Paulo comentou sobre obras para você entrar na graça. Para você entrar na graça, você não precisa ir a Bom Jesus da Lapa. Sim. Você não precisa... É como se fossem as tradições, né? Você não precisa fazer cumprir uma promessa. Eu lembro que uma vez, eu na escola brincando, eu peguei um dos dedos da mão e arrancou no canto de uma porta. E minha mãe fez uma promessa para um santo, não um santo desses conhecidos, santos reconhecidos pela Igreja Católica, mas uma pessoa que morreu lá numa curva de lá em Dambrigovê, na curva lá do local, que se esta minha unha curasse, minha mãe ia fazer um bonequinho com uma unha e eu ia lá levar de joelho até o local e botar lá o bonequinho em agradecimento. Graças a Deus que ela não cumpriu essa promessa. A gente veio embora para a Bahia e aceitamos a Jesus como Salvador e não cumpriu essa promessa. Não é isso que Paulo está falando. Você não precisa fazer nada para entrar na graça, a não ser aceitar Jesus como Salvador. Só que Tiago diz o seguinte: você agora é crente? Então não mostre só pela palavra não, meu irmão. A palavra é só o conhecimento. Me mostre pelas ações. E eu, pelas tuas ações, saberei se você realmente é cristão ou não. É o que diz a nossa introdução. As tuas ações me dirão se você tem sabedoria do alto ou não. Vou te perguntar, a pessoa sabe que mentir é pecado. Conhecimento. E o cara mente. Sabedoria do alto, sim ou não? Não. Difícil, né? Entendeu? A pessoa sabe que deve pagar uma conta. Ele é cristão, ele sabe que deve pagar uma conta. Ele tem que pagar. Conhecimento. Mas ele pagou a conta. Sabedoria do alto. Ele não pagou a conta. Sabedoria humana. Esperteza, né? Caloterismo.
Vamos lá para a exposição da lição. Primeiro ponto. A sabedoria do alto está intimamente associada à humanidade. Tiago, capítulo 3, versículo 13. Lê para nós, é Tiago 3, 13. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? É uma pergunta. Continue. Que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Pronto. Você é sábio, que demonstre isso com as obras. Lá em Provérbios está escrito: não seja sábio aos teus próprios olhos. Nossa, como eu sou inteligente. Nossa, como eu sei fazer. Nossa, como eu sou um bom profissional. Tic-tac. Não sei. Eu sou um pregador extraordinário. Eu prego e ninguém prega igual a mim. Vê se ganha mais. É? Vai lá. Lê para nós aí a humildade. Humildade é uma virtude que se expressa numa submissão paciente aos insultos, livre de análise e desejo de vingança. Essa é a humildade. Ela é fruto de uma compreensão da nossa insuficiência para gerir adequadamente a nossa vida e, consequentemente, um reconhecimento de nossa completa dependência de Deus. Pronto, deixa eu comentar esse ponto aí. Bem recente eu estava aqui reunido com o Maciel, e o Maciel disse que esteve reunido com meu irmão, o Francisco Machado, que é funcionário aqui do Grupo Porto, trabalho no TI do Porto ali. Um abraço a meu irmão, minha cunhada, minhas sobrinhas. E eles falavam justamente sobre conhecimento. Aí diz Maciel que meu irmão ficou olhando assim e disse: olha, alguém acha que é conhecedor. Eu estou parafraseando, essas não foram as palavras exatas dele, segundo Maciel. Mas só vai perceber que não é conhecedor quando chegarmos ao pleno conhecimento da verdade. Porque lá, quando ele descobrir toda a verdade, todo o conhecimento, ele vai perceber que ele não conhecia nada. Deixa eu te explicar, Misael. Eu conheço de uma área e procuro ser especialista naquela área. Eu procuro agir bem, ser na área teológica, ser na área jurídica, etc. Tu já conheces a área da eletricidade. Isso. É interessante que o teu conhecimento a mim me diz que eu sou um ignorante, porque eu não conheço o teu conhecimento. Aí a gente traz à baila um pedagogo que tem técnicas de ensino. O pedagogo olha para nós e diz que nós somos idoutos no assunto. Aí a gente traz à baila um dentista. O dentista olha para nós e diz: esse não sabe nem o que estão falando. De forma que, segundo disse o meu irmão, o Francisco, quando chegarmos diante de Deus, que alcançarmos aquela estatura de varão perfeito, que todas as áreas, todos os detalhes forem abertos a nós, nós vamos ter uma compreensão de mundo, de reino de Deus e da própria divindade do próprio Deus, o seu Jeová e da Trindade, que eu creio na Trindade, como nunca nós percebemos antes. Isto leva-nos a entender que, segundo o ponto que nós estamos lendo, Tiago disse: seja humilde, reconheça que você não conhece. E me parece que foi Jesus que disse: não ambicioneis coisas altas, ou altas demais, eu não lembro agora o texto exato. Então, nós já começamos aqui por Tiago, aprendendo que a verdadeira sabedoria entende que nós somos humanos, e sendo humanos somos limitados. Creio que se fosse o pastor Flávio que estivesse nos ensinando aqui agora, ele diria: irmãos, vamos entender que nós praticamente não sabemos de nada, e assim viveremos melhor. Buscando sempre conhecimento. Pastor Flávio é um grande ensinador. Lê o restante aí, por favor. É impossível alguém confiar no Senhor de todo o coração e, simultaneamente, apoiar-se em seu próprio entendimento. Ninguém pode desejar ardentemente que o Senhor endireite suas veredas e, ao mesmo tempo, permanecer sendo sábio aos seus próprios olhos. Com referência a Provérbios, como Claudionor já falou aqui, né? Continue. A soberba e a sabedoria não têm nada em comum. São dois horizontes diferentes, soberba de um lado e sabedoria do outro. Continue. Elas são mutuamente excludentes. Quando uma chega, a outra bate em retirada. Nós temos passagens bíblicas que nos levam a entender que algumas coisas acontecem segundo a vontade de Deus. Aí a gente tenta compreender a chuva. De onde é que vem a água da chuva? Não, nós sabemos que está ali, mas é uma questão de fé. Se você pegar o conhecimento humano e você for a Marte, Marte é um planeta. Vênus é um planeta, Saturno é um planeta, Urano é um planeta, Netuno, Plutão.
Isso. Aí você volta para a terra e você precisa entender que esta água que está ali em volta da terra, que reúne nas nuvens e que cai sobre nós, está registrado lá em Gênesis. O Senhor fez divisão entre águas e águas, entre céu e terra. Fez divisão entre a água e a terra seca. Se você não compreender dessa forma, você não vai compreender a Bíblia. Então, o conhecimento humano leva o homem até aquela noção de pesquisa. Sim, mas você tem que deixar a reserva de que foi Deus quem fez. Aí o camarada, eu já deixei você falar. Aí o camarada vai e diz, agora eu vou fazer uma ponte que eu quero ver na próxima chuva não suportar. Oh. A gente, olhando por esse aspecto da água, ter o limite que Deus colocou na terra, né? Existe a terra rodeada por água, dentro da terra tem água, mas ela não é encharcada. A gente pisa em terra seca, mas embaixo tem água. Temos os mares que poderiam encharcar completamente a terra como uma esponja, né? Você quer ver uma diferença da soberba e da sabedoria? Vou mostrar para vocês. Livro de Jó. Alguém ali disse, não adianta que Deus guie os passos do ser e ser uma pessoa soberba. Ele não irá guiar os passos. Ó, nesse sentido aí que o Felipe Borges comentou conosco aí, nós temos o livro de Jó. O livro de Jó é interessante. Jó passa por um problema que nós sabemos que foi Deus quem autorizou. Vá lá, mas só não tire a vida dele. Tire tudo quanto tem e não toque na vida dele. E Jó passa por aquele problema, a princípio calado, Jó ouvindo picuinha no pé do ouvido dele, né? Qual é o problema? Qual é o maior medo de Jó? O maior medo de Jó parece que era ficar pobre. Era ficar pobre. Olha o amor que ele tinha de riqueza, né? E talvez o rei Agur, lá em Provérbios, ele também entrasse nesse sentido aí quando ele diz, não me dá nem a pobreza nem a riqueza, para que na riqueza não me torne soberbo, na pobreza não esqueça de ti e tal. Mas o que eu quero dizer é que Jó ficou ouvindo no pé do ouvido dele. Ficou ouvindo e Jó calado. Inclusive, a Bíblia diz que é melhor estar numa casa com goteira do que com uma mulher rixosa. E a mulher de Jó tinha motivos para reclamar, né? Perdeu 10 filhos e etc. Uma dificuldade, perdeu todos os bens. Jó agora estava se coçando, sentado em cinza, uma situação horrível. Mas ainda vieram os amigos de Jó, Elifaz, Bildad, Zofar, Eliú e Tome no ouvido de Jó. E todo mundo com argumentos filosóficos muito bem fundamentados. E Jó consegue rebater os argumentos de todos os amigos. Aquilo deu a Jó uma certa presunção. Jó então enche o peito e agora, depois de falar com os amigos, começa a falar com relação a Deus. Uma autossuficiência, então. Pesa-me em balança fiel e vê se me acha alguma falha. Eu quero ir diante do Todo-Poderoso, eu quero perguntar para Ele. Soberba e humildade. Aí quando você chega no capítulo 38 de Jó, se não me falta a memória, se não me falha a memória, Jó fez a Deus 11 ou foi 13 perguntas. Deus enviou para Jó 71 ou 73 perguntas. É que eu estou meio confundido aí, não estou lembrando exato. Tem até um vídeo no YouTube que eu indico aí, onde são feitas as perguntas e o criador do vídeo coloca umas imagens muito top. Eu compreendi aquele texto dessa forma, ficou bem melhor. E Deus chega para Jó e faz perguntas simples. Onde você estava quando eu coloquei limite no mar? Não, me diga. Não, vamos lá. Quando a terra foi colocada os seus fundamentos, o seu limite, você estava onde? Me diga como é que a cabra montês dá cria. Misael, Deus faz umas perguntas a Jó, Deus até revela a questão do Leviatã, né? Deus faz umas perguntas a Jó que só nos levam a entender que nós não somos nada, Misael. A gente acha que é alguma coisa e eu vou te dizer, eu peguei Covid, eu fui internado, quase fui entubado, e quando eu saí de lá, eu saí com a convicção de que a vida do homem resume-se em uma coisa. E colocou o seu Deus, soprou o seu Deus nas narinas do homem, e o homem foi feito alma vivente. Tem até o texto, né, que o homem presunçosamente ele fala, alma tem muitos bens, né? Folga, deleita-se, descansa. Então, nós encerramos este primeiro ponto, justamente dizendo que a sabedoria do alto faz nos compreender que a sabedoria do humano, a sabedoria do homem é terrena, é humana. O próprio Satanás, Misael,
Ele não sabe como é que é o trono de Deus. Ele diz, subirei. Então é sinal que ele não estava lá em cima. E lá vou tentar fazer um negócio semelhante. Então, aprendemos aqui com o Tiago no primeiro ponto, a humildade. Vamos ao segundo ponto que fala sobre a sabedoria do alto. Não subsiste num coração invejoso e egoísta. Inveja e egoísmo, nós já demos uma pincelada, é humano, faz parte das obras da carne, que estão lá em Gálatas 5, a partir do versículo 14, se eu não estou enganado. Lê para nós aí o capítulo 3 de Tiago, versículo 14. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Pronto, o primeiro ponto aqui é inveja amarga. Inveja amarga. Sabe, existe o doce, existe o amargo. Alguém costuma dizer, ô inveja branca, está passando a linha aí. Ô inveja branca. O que seria uma inveja branca? É uma expressão que utilizam. É você ver uma pessoa, por exemplo, comendo um doce, e você diz, poxa, eu queria comer aquele doce ali. Mas você não deseja o mal para ninguém. É só queria comer aquilo ali. Agora a inveja amarga é aquela que leva a piorar a situação. O que for preciso fazer, eu faço para conseguir aquele fim, até matar aquela pessoa. Maquinar o mal contra aquela até pessoa. Maquinar o até mal. no seu coração mesmo, né? Lê para nós aí o conteúdo. A inveja amarga. A expressão grega traduzida por inveja amarga tem o sentido de zelo e refere-se ao intenso desejo em promover nossa própria opinião, à exclusão das demais. É um tipo de zelo mal orientado que tem quase sempre uma motivação egocêntrica, envolvendo cobiça e crítica contra terceiros. Mas a sabedoria do alto realmente é muito seletiva. Ela não se abriga em qualquer lugar. Se há no coração inveja amarga, ela se recusa a se instalar por lá. Pronto, então nós ouvimos que a inveja amarga está atrelada ao egoísmo. Quando fala aqui do egocentrismo, ou seja, ego sou eu, em detrimento de você. A inveja, ela patrocina o meu eu. É muito comum nos filmes, nas novelas, as pessoas sempre defenderem o seu. Pode observar que isso acontece nas novelas. Muito difícil alguém age no sentido de ajudar alguém, de favorecer alguém, de falar a verdade, de sofrer, que a Bíblia vai falar do verdadeiro cidadão do céu. O verdadeiro cidadão do céu, parece que é Salmos 32, se não estou enganado, é aquele que mesmo que jure com dano seu, não muda. É aquele que não busca os próprios interesses, não está lá agora está lá na primeira carta aos Coríntios, a essência do amor. Não busca os próprios interesses, não suspeita mal, não aceita a injustiça. Ele tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Mas o contrário disso é egoísmo. Então a inveja amarga é aquele objetivo firmado para conseguir alguma coisa para o meu bem. Às vezes a pessoa, por exemplo, eu posso ter um som em casa e eu posso usar o som alto em detrimento de quem seja. Eu posso pegar dejetos e jogar na rede de esgoto no meio da rua, mesmo que prejudique os outros. Se vire, não é comigo. Eu posso botar fogo aqui. Então é uma coisa que ela está muito voltada para o egocentrismo. Vamos ver o próximo ponto aqui. Já está conosco ali o Daniel. Daniel, estou te vendo aí, viu? Um abraço. Você já sabe que deve nos abençoar aí também. Vamos ver o próximo aqui. Dentro da sabedoria do alto não subsiste num coração invejoso e egoísta. Vamos ver agora a ambição egoísta. Lê aí onde fala ambição egoísta. Ambição egoísta? Logo abaixo. Aqui, ó. Ah, tá. A ambição egoísta é um orgulho faccioso ou rivalidade. Faccioso vem de partidarismo. Isso, faccioso. Inclusive nós temos facção na primeira carta aos Coríntios. A igreja de Corinto tinha 4 facções. A de Paulo, a de Apolo, a de Cefas e a de Cristo. Ou grupos, né, pessoas? A facção, divisão, pedaços, partilhas.
É o partidarismo, lá. É o partidarismo que faz uso de meios indignos e divisórios para promover os próprios interesses. Isso é de facção, realmente. Desconsiderando os desejos e interesses dos outros. Espera aí. A igreja de Corinto, uma igreja crente, uma igreja abençoada, Santa Ceia, era para ser a festa ágape, a festa do amor, a festa da união. Sabe o que eles faziam? E aí, então, meu amigo, vamos chegar junto aqui e vamos pegar a primeira comida para nós, vamos nos alimentar e quando chegar os outros, eles que comam. Aí Paulo disse, meus irmãos, quando vos assentais para comer, esperai uns pelos outros. Será que Tiago também não viu isso, não? Tiago deve estar falando aqui com base nisso aí, porque nas entrelinhas ele está chamando. Porque ele chama o rico e a pessoa que tem uma abastança maior para sentar na mesa. Então o irmão comeria, que tinha uma posição melhor, e se sobrasse, o pobre comeria. Você sabe por que separaram os diáconos lá em Atos? Atos 6, né? Atos 6 separaram os diáconos? Porque dentro da igreja, essa lição é para cristãos. Ela agora está no YouTube, muita gente vai assistir, serve para todos, mas aqui é para a igreja. Dentro da igreja tinha aqueles irmãos que dizia bem assim, separava os gregos, separava os judeus e pegava os gregos e as viúvas dos gregos e os órfãos e deixava por último. Aí os irmãos começaram a reclamar, não, para aí, nós somos igreja ou não somos igreja? Nós somos todos iguais. Aí os irmãos então escolheram os diáconos, homens de boa reputação, que desde o começo estavam com eles, para que cuidassem deste serviço. Aí os diáconos agora começaram a fazer a divisão equitativa, equânime entre os irmãos. Logo, não deve haver esta facção, deve haver a união. A força aqui não é centrífuga, a força aqui é centrípeta. Tudo que nós fazemos deve ser para levar para o meio, para que haja uma unidade, para que tudo convija para o meio, para que todos sejam comuns. Agora, se você divide, o próprio Jesus disse, quando disseram que ele expulsava demônio por Beelzebul, que se Jesus expulsar demônio por Beelzebul, logo, o reino de Beelzebul estava dividido, e um reino dividido não subsiste. E Jesus usou essa palavra para dizer, o nosso negócio é para dentro, é para junto, é para unir. Os irmãos em Atos 2, já deixa você falar, lá no finalzinho, lá, versículo 39, estavam todos juntos na comunhão, no partir do pão, nas orações, em toda a alma havia temor, e estavam todos juntos, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Agora, se for o contrário, se for para dividir, não tem união. Outra coisa também como a igreja é uma comunidade, então o irmão, a comunidade, ela tem que cuidar um do outro. Não é só você escolher um grupo de pessoas e ter toda a abastança necessária que aquela comunidade fornece. Por exemplo, se for uma comunidade que tem uma plantação e ali todo mundo tem que comer daquela plantação, então que todo mundo seja por igual. Não é somente um que tenha que comer mais do que os outros. Então, assim, as pessoas em Atos levavam todas aquelas abastanças para um grupo e o outro grupo ficava praticamente passando necessidade. Isso aí, inclusive, foi a derrota de Ananias e Safira. Sim. Porque Barnabé vendeu tudo quanto tinha, vendeu, trouxe o valor e colocou diante dos apóstolos. Ninguém está orientando ninguém a fazer isso aqui, mas ele fez, foi uma questão de fé. Tanto que ele foi chamado de filho da consolação. Só um instantinho. Aí aquilo houve um louvor dentro da igreja, todo mundo bateu palma, aí agora veio Ananias e Safira, venderam a propriedade por um valor, para ter o mesmo louvor, a mesma glória, disseram que venderam por outro valor, e aquilo gerou um problema. Não é assim que deve ser feito. Diga aí que eu tenho outro comentário a fazer também. Pois é, e isso volta no primeiro ponto, né, que é a expressão da inveja. Eles sentiram inveja quando o irmão doou toda a propriedade que vendeu, foi aclamado, eles ficaram invejados inveja daquilo. Da aclamação. Olha que coisa isso, horrível. Né? E aí praticaram um ato e foram mentir. Né? Então é o que? É a inveja e o egoísmo, né? Eles foram nesse sentido. Diante do que você está lendo aqui, a ambição egoísta e aquela questão dos ricos, etc., infelizmente, ainda hoje no seio da igreja, eu preciso registrar. Há quem favoreça os empresários. Não, são todos crentes. Agora, se é empresário, né, o tratamento é diferente. A irmãzinha, de repente,
a viuvinha é tratada por último, tal. Então a gente percebe que são práticas antigas com novas roupagens. Precisa ler Tiago melhor, né? Tiago está orientando que isso não é sabedoria do céu. Não é. Inclusive alguém disse outro dia, eu achei interessante, que ter bens é um dom. Não é dom do Espírito, é dom natural. E Deus concede bens a alguns porque eles dão conta de administrar. E estes bens concedidos, ó, presta atenção aqui, ó, é porque eles vão abençoar o reino. Então, quem tem bens não é para ser bajulado, é para abençoar o reino. Até porque nós somos vasos, né? É para abençoar o reino. E o pastor e os demais irmãos, que Tiago aqui está, quem chama para sentar nas melhores cadeiras são os pastores, são os obreiros. Tiago está dizendo, não faça isso, tratem todos iguais. Mas vamos à frente, a gente não falar demais aqui. Um homem que está sempre rivalizando com outras pessoas, mas se gloria de ser sábio, está negando a verdade. Onde o divisionismo se instala, a verdadeira sabedoria nunca dá as caras. Muito bem. Se tem divisão, irmãos, não rola. É da terra. É da terra. É da terra. Pronto, fechou. Se tem divisão, é da terra. Não precisa nem comentar muito. Não vem do alto, porque do alto junta. Da terra separa. Muito bem, gostei dessa daí. Vamos ao terceiro ponto que fala sobre a sabedoria do alto. É totalmente oposta à sabedoria deste mundo. A sabedoria do alto é totalmente oposta à sabedoria deste mundo. Da terra. E da terra. E aqui você tem que lembrar que você está com os pés pisados na terra, que você nasceu na terra, que tudo que você aprendeu aqui é da terra. Se você quer aprender algo diferente, vá para a Bíblia Sagrada, vá para a oração. Eu não posso levar minha Mercedes, não? Lê para nós aí, Tiago 3,15. Esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena, não é espiritual, é demoníaca. É demoníaca. Preste atenção às palavras de Jesus. Nós aqui todos queremos tesouro. O que você está vendo em volta aqui é um cenário, é um tesouro. O aparelho que eu estou fazendo essa filmagem é um tesouro. Até essa Bíblia aqui, que é um conteúdo, é um tesouro. Só que Jesus disse assim, ajuntai tesouro nos céus. Os faraós faziam o quê? Levavam os tesouros, né? Ele dizia que é para a próxima vida, etc., botar nas suas tumbas. Ele não está proibindo, Jesus, você de juntar tesouro na terra, desde que você não seja escravo do tesouro. O seu coração não pode estar dividido entre dois senhores, verdade, a Deus e a Mamon. O seu coração não pode estar sendo dominado pelo dinheiro, né? Que disse que o dinheiro é um bom servo, mas é um péssimo senhor. Ele escraviza. Exato. Ele é um senhor que escraviza. Ele tira de você o tempo de tudo. E interessante que o tesouro que você junta aqui, Jesus disse, o ladrão rouba, a traça corrói, a traça, como é que é? A traça como o ferrugem corrói. As guerras destroem. Pronto. Juntai tesouro nos céus. Aí aqui agora, como é que eu junto tesouro no céu? Tiago dá uma boa explanação, né? Diga. Tiago dá uma boa explanação, né? Com a sabedoria do alto. Com a sabedoria do alto, exatamente. Exatamente. As obras da fé. Não é a fé das obras, as obras da fé. Aqui nós pautamos naquilo que estamos vendo, naquilo que nós temos ao nosso alcance. Já as coisas que compõem o tesouro nos céus, vêm daquelas obras voltadas para o reino de Deus, voltadas para o próximo, sem você aguardar uma recompensa. Está escrito que quando nós partimos dessa terra, nós vamos diretamente para o tribunal de Cristo, mas direto. Foi transformado, arrebatado, subiu, encontrou o Senhor nos ares, vai direto ao tribunal de Cristo, que é para Jesus fazer uma prestação de contas conosco. E neste sentido, nós temos uma parábola, ou uma história, depende muito. Eu às vezes penso que é parábola, às vezes penso que é história, quando eu aprofundo no texto, o rico e Lázaro. Interessante a resposta que foi dada por Abraão, lá naquele ambiente lá que é o paraíso, que muita gente chama de o ser de Abraão. Lázaro diz, pai Abraão, pede para que Lázaro... Não, o rico diz, pai Abraão, pede para que Lázaro, tal. Aí Abraão responde, Abraão diz, filho, na terra tu tiveste tudo, e Lázaro não. Em outras palavras, você já recebeu a sua recompensa aqui. Eu acho que é Paulo que diz isso em outro local que me falhou a mente agora. Já receberam o seu galardão. Então aqui nós precisamos saber que este tipo de sabedoria não vem do céu, aquela sabedoria que você... Jesus fala muito sobre isso também, né? Que já receberam o seu galardão. Exatamente. Não vem do céu, aquela sabedoria que é terrena. Aqui, esse tipo
Tiago 3,15. Esse tipo de sabedoria, entre aspas, não vem do céu, mas é terrena. Não é espiritual, é demoníaca. Esta semana eu estava reunido com alguém com uma idade já bem avançada, com bens, e a pessoa agindo como que vai pegar todos os como que vai pegar todos os bens, vai botar no caixão e vai levar junto. Ou falta de sabedoria. Não busca mais a Deus. Egoísmo também, muito forte. Egoísmo, mas Misael, é o assunto da lição, Misael. Nós acabamos de falar sobre ambição egoísta. Não ajuda, gente. Ninguém vai pegar o que é seu e vai desperdiçar. Agora você não ter tempo para Deus, mas, por assim, causa de bens. Olhando para o passado, que o povo tanto faz questão de estudar, que são as obras faraônicas, né? Eles tinham esse conhecimento da terra que aqui diz que é demoníaca, né? O Tiago 3,15 diz que não é espiritual, é demoníaco. Então aquele conhecimento que eles tinham, que iriam levar as suas esposas, né? E enterravam até as mulheres vivas, né? As escravas e os escravizados, levavam o seu exército, às vezes até, levava suas riquezas. Então muita gente na terra ainda partilha dessa sabedoria terrena. Olha, eu como advogado sempre estou tratando do direito de sucessões, sempre estou fazendo inventário, sempre seja judicial, extrajudicial, consensual ou litigioso. E tem hora que a gente pensa assim, meu Deus, moça, é o que existe, não é que ainda existe, é o que existe. Você chega assim e diz, meu Deus, estão discutindo por causa de uma panela. A doutora Gisele disse que certa vez em Barreiras, numa audiência de uma natureza dessa, um casal estava separando, e eles brigaram por causa de uma panela. Aí o promotor chegou para o juiz e disse, doutor, a audiência começou cedo e demorou muito. Doutor, uma panela dessa custa tanto. Para acabar com essa conversa, eu dou uma panela e só dá outra. O promotor falando para o juiz. Para acabar com esse negócio, vamos, juiz, pronto, eu dou uma panela também. Gente, juntai tesouro nos céus. Eu costumo dizer que para mim o verdadeiro tesouro é aquele que você pode carregar contigo, que ninguém te toma. Que você distribui o tempo todo, a fonte está cheia. Para mim este é o verdadeiro tesouro, ou seja, o conhecimento. Para mim não tem tesouro maior do que o conhecimento. Agora, um relógio, um anel, uma coisa, isto aí a qualquer momento alguém leva. Tem até um adágio dos budistas que diz que vão-se os anéis e ficam os dedos. Depois você consegue mais. Até o ladrão leva, né? Quantos prejuízos eu já tomei? Eu já tomei prejuízo com pessoas que na época eu digo, meu Deus, me levaram praticamente 100%. Aquele 100% hoje não equivale a nada. Então você precisa entender que o tesouro é aquele do céu e aquele que você faz para o céu, para a eternidade, este permanece. O da terra é demoníaco, é sabedoria humana. Vamos lá. Olha só, a sabedoria do alto, né, após o texto, após o verso de Tiago, a sabedoria do alto difere da sabedoria deste mundo em gênero. A gente já explicou sobre isso. Na essência, né? Em gênero é na essência. Número e grau, ou melhor, em natureza, essência e origem. Por exemplo, a sabedoria do alto, ela tem a sua origem. Ela vem do alto. Então vai lá, natureza. A natureza da sabedoria que é terrena, vai lá. A sabedoria mundana é terrena e, como tal, é transitória. A gente morre, a gente não vai mais continuar aprendendo nada desse mundo. A gente morreu. Então o que a gente aprendeu, o que a gente viveu, a nossa fé, as nossas obras na fé, aí sim a gente vai levar e vamos receber o galardão por isso. Então ela é transitória, ela vai ser transferida para o seu filho, para a pessoa que vai viver, continuar a sua vida, a sua geração, ou até seus amigos, ou os seus discípulos. E é interessante que ele nunca consegue transmitir tudo. Ele tem esse conhecimento, ele consegue, por mais que tenha boa vontade, só consegue transmitir isso aqui, e a pessoa que recebe pega o seu conhecimento, amplia, e é assim, ela é transitória. Além de ampliar, ela é assim, transitória é frágil, ela tem que ser ampliada, ela tem que ser novamente revista, ela é frágil. E ela é defeituosa, ela precisa ser corrigida. Exatamente, não é uma sabedoria completa. Às vezes alguém pensa que aquela informação é plena, como eu já fiz referência ao meu irmão aqui hoje, mas às vezes aquela sabedoria ela é limitada, ela é parcial. Você precisa, como disse Tiago, ter a humildade de entender que por mais que você
conheça muito, teu conhecimento não é nada. E vou dizer uma coisa pesada. A Bíblia registra no Antigo Testamento, eu não lembro o texto agora, que o conhecimento humano para Deus é como excremento. Eu estou ao vivo, eu não vou dar o significado de excremento. Agora pega aí o dicionário e estude o que é excremento. É isto que é para Deus o conhecimento humano. Oh meu Deus, Deus que conhece todas as coisas, quando nós chegarmos diante dele, se o Senhor fizer perguntas para nós, como fez para Jó, o que nós responderemos? Não teremos nada a responder. Continua, Misael. A continuação diz assim, ó, ela não pode ser comparada com a sabedoria do alto. Isso é bem aplicado pelo comentarista da lição. Pois, uma vez que a primeira está baseada na razão humana, a segunda está alicerçada na revelação divina, que foram os maiores, as maiores dificuldades, as coisas que os fariseus não aceitavam de Jesus, porque ele trazia uma sabedoria do alto, e os fariseus não entendiam. Peraí, tu conhece Carlos Saron? Carlos Saron, não me recordo. Oh, quão feliz fico em ver Misael junto com você ensinando a palavra. Toma. Obrigado. Toma. Valeu, Carlos. Toma. Esse toma aqui, gente, é porque a quem Deus deu a ferramenta tem que usar. E aqui vale para o Carlos também, que Deus deve ter dado um talento para o Carlos. Aqui vale para você que está ouvindo. Isto é sabedoria do céu. Se nós usássemos os talentos que Deus tem nos dado, nós teríamos uma sociedade diferente. Agora acontece que na sabedoria humana a gente diz, não, o pastor que ensine. Ah, deixa para o pastor Flávio ensinar. Ó o dedinho, se você tem o que fazer, você sabe fazer, você tem que fazer. Porque a Bíblia diz, quem sabe fazer o bem não faz, comete pecado. Mas vamos voltar para o assunto aqui que eu já começo a tomar gás. Então, falamos que a natureza da sabedoria... Melhor tomar café, né, gente? Bota café para mim. Rapaz... Bota aqui. Espera aí, aqui o programa é ao vivo. É, tem até café, viu? Quiser trazer o bolo, como é que chama aquele pãozinho de queijo, né? Se alguém quiser... Tá bom. Trazer o Se pãozinho alguém de quiser queijo. trazer, eu agradeço, eu recebo. Agradece. Ponto B. E o bom é que a gente comenta sobre a Bíblia e deixa para vocês aí o conteúdo. Olha, isso aqui a gente faz naturalmente, a gente senta e começa a discutir nessa linha, só que agora resolvemos gravar, deixar gravado e ponto final. Então nós já vimos a natureza da sabedoria humana, agora vamos ver a essência da sabedoria humana. Vai, Misael. Enquanto a sabedoria do alto é espiritual, a mundana é natural. Essa sabedoria é totalmente secularizada, uma vez que, ao invés de ser norteada pelo Espírito, está sempre a serviço da carne. Espera aí, a sabedoria humana, ela é base de um contexto. Nós somos seres sociáveis, nós vivemos em sociedade. E nós às vezes aceitamos aquilo que diz a sociedade. A sabedoria humana, ela tem uma visão diferenciada. Se você estudar história, você for um amante da matéria história, você vai estudar os contextos sociais, não precisa nem ser formado em sociologia. Você vai ver que tal assunto no Brasil, ele é dividido, ele é estudado de formas totalmente diferentes. Tem assunto que na Bahia é tratado de uma forma, no Pará é tratado de outra, no Rio Grande do Sul é tratado de outra, no Paraná é tratado de outra, em Alagoas é tratado de outra. Aí se você sai do Brasil e você leva o assunto para os Estados Unidos, é tratado totalmente diferente. Se dos Estados Unidos é levado para a África, para a Coreia, para Israel, é tratado... Então você precisa entender que é um assunto que ele está dentro de um contexto social. E às vezes, dentro do contexto social, nós aceitamos uma coisa, mas não aceitamos outra. Por isso que é transitório, né? Por isso que é transitório, é passageiro. Aí vem aquela questão. Tem um livro que ele fala sobre a evolução da doutrina bíblica. Quem me indicou esse livro foi o pastor Adejanão, lá de Barreiras. Eu tenho aqui um semelhante. A história da teologia bíblica. Você vê um ponto de vista, você tem uma coisa que você vê como é que os irmãos interpretavam lá atrás. Aí você chega hoje, décadas, séculos depois, milênios depois, e você pega o mesmo texto, sem alteração da sua essência, e você estuda. Você vê que Deus nunca disse aquilo. Deus nunca disse aquilo. Aí você vê o texto sendo utilizado por secções religiosas, por grupos religiosos. Não está escrito aquilo. Daquela forma, nunca foi escrito. Então, nós precisamos entender que a essência deste conhecimento é uma essência, ele é humano, ele é contextual.
você precisa entender o que Deus diria a esse respeito. Tem muita coisa que Jesus, quando veio, Jesus diz bem assim, cadê os teus acusadores? Nenhum te condenou? Aí a pessoa lá diz, não. Aí Jesus diz, nem eu. Só não peques. Vá e não peques mais. Por quê? Porque a visão, às vezes, que a pessoa está colocando sobre a ação que a pessoa está colocando sobre aquele fato é numa ótica. A ótica divina é outra. Se você lê a Bíblia, você vê que a sabedoria do alto, ela difere totalmente da sabedoria humana. Esse contexto, essa sua lembrança daquele julgamento, ele foi parcial, né? Não trouxeram o homem. Sabedoria humana. Mas acontece que aquela sociedade aceitava. Sim. A mulher foi pega no próprio ato de adultério, apesar da lei dizer diferente, e eles estavam num contexto social onde tinha autoridades, onde tinha anciãos, onde tinha pessoas que estavam prontos para apedrejar. Sim, mas assim, olhando pelo pessoal, só tomando um pouco do seu tempo, o apóstolo o Tiago fala assim, né? Será que aquela pessoa que foi deixada de lado para que a outra assumisse total culpa, que era a mulher, ele não era um pouco mais conhecido na sociedade? Talvez. Então fizeram acepção. Acepção, que está lá na lição de número 5. Entendeu? Não é, gente, se alguém está fazendo acepção de pessoas, não é sabedoria do alto. Ah, eu sou crente, eu sou a quarta pessoa da Trindade. Faz acepção, sabedoria do humano, sabedoria da terra humana. Continua aí. Ela encontra-se em completa oposição à nova natureza disponível em Cristo, ao que nele crê. Aceitou Jesus, você é uma nova criatura. Aí Tiago diz, mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu pelas minhas obras te mostrarei a minha fé. Tiago é profundo nessa questão. O camarada tem que mostrar pelas obras que ele agora compreende diferente. A mesma pessoa agora tivesse aceitado Jesus, surgisse uma situação daquela, ela não ia nem lá. Não ia apedrejar a Por exemplo, se uma pessoa usando do evangelho ou da facção, vamos dizer bem assim, né, que é da igreja, ela vai dizer bem assim, não, eu vou arrecadar para ajudar aquele grupo de pessoas ali que está necessitado, vou fazer uma doação porque as pessoas tiveram problemas naturais, teve terremoto e tal, então pessoal, que vocês me depositarem aqui, eu vou, aí chega lá, ele só ajuda uma quantidade X de pessoas, das pessoas que ele conhece, e as outras pessoas ele não ajuda, e tem dinheiro para isso. Ou ele guarda o restante para ele. Também. Né? Sabedoria humana. Sabedoria humana Vamos lá. Nós já falamos sobre a natureza da sabedoria humana, a essência da sabedoria humana, e agora vamos falar sobre a origem da sabedoria humana. Leia aí. Sem rodeios, viu? Sem rodeios. Sem rodeios. Tiago afirma que a sabedoria segundo este mundo tem origem nos demônios. É demoníaca. Sem Versículo rodeio. de número 15. Diz assim, este tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena, não é espiritual, é demoníaca. Continua. Ela atende aos interesses de Satanás. É por isso que a gente vê grandes afortunadores no mundo propagando guerras, domínios e escravizações. Outra palavra que eu dizia assim, devo ter errado nessa. Esse ponto aqui eu acho que até quem anda rachando igreja, quem anda abrindo novos títulos de igreja, é um negócio meio complicado. Tem pessoas que abrem igreja só para ganhar dinheiro, né? Vai ler aqui. O que não quer dizer que a sua ideologia seja abertamente satânica. Ao contrário, as evidências... Presta atenção. Quando nós partimos dessa terra, nós vamos ao tribunal de Cristo. E lá no tribunal de Cristo, as nossas obras serão só pesadas. Vão passar como que pelo fogo. Não é pelo fogo, é como que pelo fogo. E ao passarem pelo fogo, pouca coisa vai restar lá na frente. Porque aquela obra que foi feita de forma frágil, como assim frágil? Obra que é egocêntrica, que não está baseada na sabedoria do alto. Ela não vai subsistir. Haverão obras, ou haverá obras, simples, que ninguém nem imagina, que lá vai ter galardão. É como se o camarada fosse levar uma carreta bitrem carregada de palha. Passou pelo fogo, sobrou o que lá? Nem a carreta. Nem a carreta. Agora o camarada pega um diamantezinho assim, minúsculo de milímetros,
e passa pelo fogo, como é que ele sai do outro lado? Ah, sai brilhante. É neste sentido. Aqui está a sabedoria do alto, no diamante, e a sabedoria terrena na carreta carregada de palha. Exemplificações nossas. Então, não pratique atos cuja origem seja a sabedoria humana. Procure praticar, de acordo com Tiago, atos que a origem seja sabedoria divina, sabedoria do céu. Vamos ao quarto ponto aí, que fala sobre a sabedoria do alto, não habita onde há desordem. Pessoal, eu acho que muita gente também não tem condições de habitar onde tem desordem, né? Imagina a sabedoria do alto. Mas vamos ler aqui. Lê aí, por favor, Tiago, capítulo 3, versículo 16. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de mal, de males. Bagunça, entra ou sai ou entra, é direita ou esquerda, é em cima ou abaixo. É este ou aquele. É branco ou é preto, como é que é esse negócio? Não tem uma ordem, você não consegue pegar uma métrica. Deus, por exemplo, tem tudo organizado, até os acontecimentos, que aí é onde entra a predestinação de fatos e não de pessoas. Este aqui é o Misael, que eu falei para vocês que na escola bíblica domingo, ele levantou uma discussão lá com relação à predestinação. Eu comentei durante a semana, e a nossa aula foi boa, irmão Misael. Vê lá o comentário da segunda-feira da reflexão que você vai ver. Existe predestinação, Deus predestinou desde o eterno passado. Eu creio nas dispensações, dispensação da inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei, graça e milenial. Estes fatos estão predestinados. Haverá o arrebatamento da igreja, haverá a grande tribulação, haverá o derramar das taças, haverá o anticristo, haverá a batalha do Armagedon, haverá o tribunal de Cristo, haverá as bodas do Cordeiro, haverá o milênio, haverá tudo isso. Quem vai estar vai depender do livre-arbítrio. Neste sentido aqui, Deus não é desorganizado, porque nós sabemos toda a ordem das coisas. Até a Bíblia Sagrada, que foi organizada pela Septuaginta, a Septuaginta encontrou uma ordem dentro daquilo que Deus criou. Os livros que estavam espalhados por aí afora, ao unirem os 66 livros, existe uma ordem. A ordem do Antigo, a ordem do Novo Testamento. O Antigo dividido em lei, história, poesia e profecia. Profetas maiores, profetas menores. Organização da Septuaginta. O Novo Testamento dividido em biografia, história, profecia, epístolas e profecia, 4 divisões. Existe uma ordem, começando com Gênesis, que é o princípio de tudo, terminando com Apocalipse, que é o fim de tudo. Existe uma ordem. Exatamente. A igreja tem uma ordem. Você aceita Jesus, no próximo passo agora você vai buscar o batismo nas águas, você vai buscar o batismo no Espírito Santo, você vai trabalhar no reino, você vai cada dia melhorando, que é o fator regeneração. Você foi justificado, passa pela regeneração e vai alcançar a santificação. E um dia você vai encontrar-se com Deus, seja pela morte ou pelo arrebatamento. Existe uma ordem. É um ditado que existe assim, que o ambiente transforma as pessoas? O homem é fruto do meio. O ambiente transforma as pessoas. O ambiente transforma as pessoas. Existe uma ordem. Deus não é desorganizado. Então, vamos lá, lê para nós aí, onde diz definitivamente, na parte de cima aqui. Aqui, né? A sabedoria do alto, definitivamente, a sabedoria do alto não se mistura com qualquer um. Ela sabe que quando a inveja e a ambição egoísta se alojam em determinado lugar, que já foi muito explanado aqui, é uma questão de tempo para chegar à dona confusão. Isso, e a dona confusão aqui, ela chega, parece brincadeira, mas chega na portaria da igreja. Me veio na mente, sabe quem? Ela chega nas músicas, ela chega nos louvores, ela chega nas mensagens, ela chega nos ensinos, ela chega na assistência social. Irmãos, fujamos da dona confusão. Porque tem um texto na Bíblia que diz assim: por que é que os vossos membros guerreiam, se não for por causa das vossas próprias concupiscências? Vocês estão buscando os vossos próprios interesses, sabedoria humana. Vai. O termo... O que você disse que lembrou? Não, eu lembrei daquela esposa do rei Acabe, né? Isabel. Jezabel. Pois é, é um próprio dito de confusão, né? Porque ela demonizava as tradições bíblicas de Israel para colocar os seus deuses, né? Já era uma confusão aquilo ali. E aí, essa confusão aí, gente, onde há essa confusão, não há crescimento. E os crimes, né? Muitos crimes em Israel foram... Não há crescimento. Por isso que nós vamos até começar, a CPAD vai começar na semana que vem a estudar sobre o Sermão do Monte.
E o Sermão do Monte começa nas bem-aventuranças. Bem-aventurados os pacificadores, que serão chamados filhos de Deus. Os puros de coração que verão a Deus. E quem cria confusão? Tá lá. Não, não é bem-aventurado. Mas eu acho que tem cor que Deus abomina, e nas cores que Deus abomina está aquele irmão que gera intriga contra o irmão. Olha só. Está procurando seus próprios deleites, né? Ele quer ser o líder do grupinho. Sabedoria humana. Continue o termo. termo. O termo original traduzido por confusão tem o sentido de desordem, problema ou instabilidade. Alguém precisa, pessoal, tomando as minhas palavras, desestabilizar o grupo da igreja para poder dominá-lo a seu bel prazer. E aqui eu vou dar logo uma ideia. Na igreja de Corinto tinha muita espiritualidade. O que eu vou dizer tem base porque Paulo orientou. Você sabia que dá a impressão que um profetizava e o outro profetizava na mesma hora? Não é mesmo? Aí Paulo diz bem assim, irmãos, quando vocês for falar, vocês for profetizar, for falar em língua estranha, fale cada um por vez. Enquanto um fala, os outros se calam e haja intérprete. Exatamente. Para que não haja confusão. Para que não haja confusão. O Espírito de Deus não traz confusão. Aí o camarada começa a profetizar, falando bem do irmão, aí o outro lá diz, mas assim diz Deus, não é verdade. Parece o profeta velho e o profeta novo, parece aqueles profetas dos dias de Jeremias. Jeremias entrou perante o rei com a canga no pescoço, dizendo, assim diz o Senhor, vocês vão para o cativeiro e lá vão agir como nessa canga. E aquele profeta, né, de Josafá? Não, aguenta aí. Aí o cara chega, pega a canga, dá um murro em Jeremias, pega a canga de Jeremias, quebra e diz, assim diz Deus, eu vou quebrar o jugo. Aí Jeremias olha para ele e diz, assim diz o Senhor. A canga era de madeira, agora a canga vai ser de ferro para vocês aprenderem. Nos diz Josafá. Que o profeta foi convidado a falar bem do rei, né? Todo mundo já profetizou. Já estava profetizando bem ao rei. Fala bem também. Exatamente, já foi. Fala bem, não vou falar. Aí fizeram a pergunta, né? Aí ele faz assim, sim. Ele fez uma cara de sarcasmo. Sim, vai. Isso, aí o profeta chegou e... Pá, fala a verdade. Aí ele falou... Pronto, agora eu vou falar. Se o rei foi e voltar, Deus não falou por mim. Dá para ele água de angústia, pão de amargura. O cara come come pão de amargura e água de angústia, mas ele fala a verdade. Aí você tem ordem. Continua aí. Então, já estabilidade. E algumas vezes tinha associações políticas. Pessoal, a política vinha da época do reino, né, do Império Romano. Recebendo o sentido de anarquia. Desordem. Fique à vontade. O sentido de anarquia aqui é referente ao comentário do passado, não do momento do reino do reino na época do Império, é que quando se colocava o representante do reino na igreja, ele queria dominar a igreja. Ele queria ser o líder, mas Cristo já tinha colocado o líder espiritual. Misael, o próprio Sinédrio, nos dias... Nesse contexto de Tiago aqui, era colocado pelo Império Romano. É verdade, né? Anás e Caifás, por exemplo, era o sogro consagrando o genro. E podem? É nepotismo espiritual, mas nós estamos falando dos dias de Tiago. Não puxe para cá hoje não, que aí complica. Não, estou falando se pode naquela época. Não deveria. Mas depois do cativeiro babilônico, depois do cativeiro babilônico, quando eles retornaram, que agora estavam sobre o governo do Império Romano, eles ainda não tinham a liberdade que eles tinham outrora, antes do cativeiro. Então, só para vocês entenderem. Então, já que você falou na liberdade outrora, depois do cativeiro babilônico, então a gente pode voltar para o Êxodo, né? Onde os israelitas ainda sentiam falta do jugo no pescoço. Queria comer cebola. A gente levava lapada boa, mas a gente... pode dizer que é como o porco que foi lavado e voltou a lamaçar. Novamente. Como o cachorro que volta vomitou e engole o próprio vômito. Misericórdia. Meu Deus do céu. Vai lá. Então é o seguinte, né? Confusões, desordens e tumultos seguirão inevitavelmente onde as pessoas estiverem mais interessadas em satisfazer suas ambições. A anarquia aqui, espera aí, senão não vai fechar com um ponto aqui. Tá. Essa anarquia aí, a ausência de cumprimento de ordem, é desordem. Deus sempre colocou líderes. Sim. Se você quer ser um líder, se coloque na direção de Deus para que Ele te coloque como líder. Não não usurpe a posição do líder colocado por Deus. Aí Davi nunca fez isso. Porque aí você sobra.
você sofre. Aí você tem uma anarquia. E essa anarquia dentro da igreja é conhecimento humano. Não deve haver dentro da igreja as tomadas políticas, como acontece lá no mundo. Me reúno com fulano, com ciclano e beltrano e agora vou... Não, senhor. Tem uma liderança. Se você acha que a liderança está errada, vá orar. Se Deus por acaso quiser mudar, Ele muda. Quem se coloca como líder, se coloca como funcionário do Senhor e Deus tem um padrão diferenciado com Ele. Aí agora você vai entender a continuação aqui depois da anarquia. Lê de novo. Exatamente. Depois da anarquia, né, pessoal? Tem aqui, ó, confusões, desordens e tumultos surgirão inevitavelmente, onde as pessoas estiverem mais interessadas em satisfazer suas ambições e causas partidárias. Continuando, Pode continuar. do que em priorizar o reino de Deus e sua justiça. Quando o espírito faccioso se estabelece no coração humano, naturalmente brotará uma variedade de pecados sem fim. Pronto, eu acho que o texto aqui é autoexplicativo. Tiago está dando explicações gerais, e quando ele fala da sabedoria que é celeste, ele diz o que é a sabedoria humana. Vou ler o texto de novo do versículo 16. Diz assim: pois onde há inveja, no meio da igreja, misericórdia, e ambição egoísta, no meio da igreja, sangue de Jesus tem poder. Aí há confusão, desordem, bagunça e toda espécie de males. Então você vai encontrar gente falando mal de alguém, vez por outra eu encontro alguém que quer levar outro na justiça por causa de calúnia, injúria, difamação. Vamos tomar cuidado. Isso que Tiago está dizendo. Vamos tomar cuidado. Cuida cada um da sua vida. Vamos procurar viver uma vida espiritual, né? Isso. Vamos para o quinto ponto. O quinto e último ponto. E eu acho que a bateria de celular ali já deu um sinal que está acabando. Então a gente só vai... Esse aqui eu não vou nem pedir para você ler. Eu só vou comentar para a gente pular. Vamos ler só o texto de Tiago 3,17. O quinto ponto diz: a sabedoria do alto. Já que falamos de tanta sabedoria humana, agora vamos falar da sabedoria do alto. O último ponto é a sabedoria do alto. A sabedoria do alto é farta de bons objetivos. Adjetivos, qualidades. Adjetivos, qualidades. Tiago 3,17. Obrigado, Ney. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura. Pura. Vai lá. Depois pacífica. Amável. Compreensiva. Cheia de misericórdia. E de bons frutos. Imparcial. E sincera. 8 objetivos da sabedoria do alto. Aí você vai fazer uma autoanálise. Você tem sido puro. O que é pureza? É aquilo que não é misturado. Em todos os sentidos que você imaginar. Você tem sido puro, sabedoria do alto. Ou você está meio termo, meio tijolo. Tem a ideia do crente Raimundo. Pé na igreja, pé no mundo. Eu não posso beber, mas se for sem álcool eu posso. É mesmo. Sabedoria do mundo, né? Sabedoria do mundo. Nós estamos fazendo a diferenciação. Deus me livre. Eu estou naquela lá dos filhos como é o nome? Que deu nosso Recabe. Eu não quero nem ver a cor. Ensinou o nosso pai Recabe, que a gente não olha nem para o vinho quando ele estiver na cor. Eu não quero nem saber. Tá vermelho. Não, eu estou fora. Inclusive, estou no Salmo 1. Eu fiz até um comentário ontem sobre o Salmo 1. Bem-aventurado. O caminho, o pensamento, o conselho, o caminho e a roda. Estou fora. Não quero nem papo. Vez por outra, sem querer, a gente está lá. Então, primeiro aqui, primeira qualidade, pura. Segundo, amante da paz. Prefiro ser amante da paz do que ser amante da guerra. E eu já disse, eu odeio guerra, eu odeio discussão. Sermão do Monte, né? Pacificador, porque toda vez que tem uma discussão, vem o egoísmo. A gente dá vontade de meter a mão na orelha. É sério, nós somos seres humanos. Então evite. Você está falando alguma coisa, todo mundo está vendo que aquilo é verdade, principalmente no contexto político. Eu fui vereador aqui no Luiz Eduardo, e tem hora que eu me reunia com um grupo de vereadores, mas por que vocês estão dizendo isso se o negócio é aquele? Em Mato Grosso do Sul quase matou o outro tentador. Puxou a arma, eu vi. Vocês não estão vendo que é isso. Mas qual o objetivo? Entendeu? Então,
amante da paz. Irmãos, calma, calma, tenha paz. Vou fazer igual o menino lá, o Gamaliel. Gamaliel, quando viu a confusão, o Gamaliel disse, meus irmãos, calma aí. Se for de Deus. Se o negócio for de Deus, ele vai acontecer. Agora, se não for, ele vai se dissipar. Se for de Deus, você não luta nem com Não precisa pegar em armas, não. Outro dia teve uma igreja que estava na delegacia. Os membros para cá e os membros para cá, discutindo uma besteira que é dos irmãos na igreja, do procedimento. Ah, eu estou com um ancião tal e eu estou com um ancião tal. Gente, isso não glorifica o nome de Jesus. Amável. Vamos lá, amável. A pessoa amável é aquela que não é espinhosa. Já tentou abraçar um porco espinho? Deus me livre. Porco espinho morre de frio. É mesmo. Porco espinho morre de frio porque não se abraça com ninguém. Amável. Amável, fazer as coisas por amor, fazer a coisa com carinho, fazer a coisa com vontade de ajudar. Amável, essa é a sabedoria do alto. Dá o conselho com amabilidade. Às vezes corrige duro, porque Deus açoita aqueles que amam, mas corrige para o bem, não corrige para o mal. Então quer dizer que aquele que está sendo corrigido não vai aceitar naquele momento, mas depois ele vai entender que aquilo é para o seu bem. Amável, diga. Então quer dizer que abraçar um porco espinho é a mesma coisa que ser invejoso, né? Que é sempre esfaquear pelas costas, né? É por aí. Compreensível é entrar no lugar da outra pessoa, é a tal da empatia. Por que é que alguém tomou essa atitude? Existe um livro que eu quero indicar para vocês, Psicologia Pastoral. Este livro, ele vai levar você a pensar como uma criança, como um adolescente, como um jovem, como um adulto, como um idoso. Realmente, pensar como aquele que está passando pelo luto, pensar como aquele que perdeu os bens, pensar como aquele que uma vez no mês tem seus hormônios totalmente alterados. Aí você vai entender por que ele disse, por que ela disse. Por aquele que tinha tudo e perdeu tudo, você vai entender. Não aceitar, entender. Aquela pessoa que sempre teve um procedimento e de repente agiu de forma diferente. Tem alguma coisa a se pensar. Então, compreensível. Aí você ouve, utiliza-se da paciência e no momento seguinte você dá o conselho sábio. Tem uma matéria no curso de teologia chamada aconselhamento cristão. Infelizmente, muitas pessoas não são hábeis para aconselhar. Porque também não são compreensíveis, não tem sabedoria do alto. E nem guarda o que a escutou, informação, né? nem guarda o que... e tem pessoas que são obrigadas a guardar isso por lei, viu? Eu, como advogado, sou obrigado a guardar, pastores são obrigados a guardar, é bom cuidar Padre disso aí. também. Letra E, cheio de misericórdia e de bons frutos. Ô, irmãos, eu fui participar de um júri outro dia, reunido com meus colegas aqui que são crentes, doutor Eric e doutora Gisele, a quem eu deixo um abraço, e na hora, um dos colegas disse, quando você for escolher o jurado, se tiver um crente, você deixa fora. Meu Deus do céu. Eu digo, por quê? Aí a doutora Gisele disse, é porque crente não tem misericórdia. Crente quer ver a condenação. E às vezes, a gente vê isso na igreja. O pecar é momentâneo. O perdão também é momentâneo. Eu não sabia disso, não. É verdade? Moço. Não que você vá aceitar tudo, gente, mas o exemplo que nós já citamos de Jesus. Nós vivemos um momento presente. Tudo deve ser resolvido no momento presente. O que passou, já passou. Se tiver necessidade de alguma punição, aquela necessidade da punição é por causa dos demais, não mais por causa da pessoa. Ele já lameou. Não é o nosso pedido de perdão que vai perdoar ele. É o pedido de perdão dele, sincero, que Deus o perdoa. Se ele vier diante da igreja e fizer um pedido de perdão falso, ele não vai ser perdoado. Agora, se antes da igreja ele já pediu perdão a Deus lá, independente da igreja ou não, ele já está perdoado. Os efeitos, e com relação ao corpo de Cristo, é que existe uma disciplina. Às vezes a pessoa atua na igreja e essa pessoa precisa ser cuidada, tem que ser analisada. Às vezes ele não está sarado por dentro. Aí a igreja separa ele, como uma ovelha que está com uma enfermidade, separa ele, analisa ele para ver se ele não contaminou outros ou se não vai contaminar outros. É quando ele estiver curado, aí ele volta. Agora o perdão mesmo é automático. É o tempo que se chama hoje. Então nós precisamos ser misericordiosos e de bons frutos. Nós, além de termos misericórdia, temos que produzir um fruto que alguém pegue dele e se alimente.
Então quer dizer que as misericórdias de Cristo são a causa de nós não sermos consumidos. Os mentirosos na igreja não serem... As misericórdias, gostei, as misericórdias de Cristo são as causas dos mentirosos na igreja não serem consumidos. Deus está sempre dando... Agora tem uma coisa, viu? Isso fecha, essa conta fecha na hora que a vida acabar. A vida acabou, aí você vai ter a prestação de contas. Acabou. Você tem a oportunidade de você fechar. Você tem a oportunidade de você fechar. Se você não resolver isso aí, você vai resolver lá diante de Deus. Então, nós temos que ser misericordiosos e de bons frutos. Sabedoria do alto. Exato. Às vezes a gente quer, vou dar um exemplo, que a prostituta, que o bandido, que o ladrão, que o homicida venha para a igreja. Oh, Jesus salvou, ele era isso, ele era aquilo, Jesus salvou. Aí o irmão do lado aqui cometeu um deslize. Mata! Crucifica! Você sabe a verdade? Você entendeu, irmãos? A gente ganha, cuida e joga fora. Ó, isso não é sabedoria do alto. Mas vamos aqui. Ela ainda é imparcial. Sabe aquele ditado que diz aos amigos a lei, aos inimigos os rigores da lei? Ah, é meu filho. Tem caso aí que... Não, é meu filho. Aí a gente ajeita porque é meu filho. Não é filho de fulano tal. Peraí, eu sou filho do juiz. Gente, não rola. Todos, diante de Deus, somos iguais. Para o direito administrativo, tem uma expressão que nós utilizamos chamada isonomia. O que é isonomia? É tratar os iguais como iguais e os desiguais como desiguais na medida em que eles se desigualam. Por exemplo, todos somos membros da igreja, mas você vai tratar os homens como homens, as mulheres como mulheres. Todos somos membros da igreja, mas você vai tratar os adultos diferente das crianças. Todos somos membros da igreja, você vai tratar os adultos diferente dos idosos. Todos somos membros da igreja, você vai tratar os órfãos diferente das viúvas e este diferente dos demais. Cada um é tratado dentro de um contexto, mas você tem que tratar órfão como órfão, viúva como viúva, membro como membro. Aí você tem justiça. Agora, porque fulano de tal Não, isso não é sabedoria do alto, não. Sabedoria do alto é tratar todos iguais imparcialmente. Seguindo, sincera. A sabedoria do alto ela é sincera. Sincera é sincera, sem falsidade. De onde vem a expressão sinceridade? Os artesãos iam vender vasos, aí o vaso rachava. Ele pegava cera, botava no vaso, dava um polimento, pintava e botava lá para vender. O cara comprava o vaso, levava para casa, começava a utilizar o vaso perfeito. Logo na sequência, a cera dilatava, que cera e barro são coisas diferentes, dilatava, o vaso rachava, o vaso vazava, apresentava rachadura. Isto é falsidade. Sinceridade o cara chega lá e diz, este vaso é sincero ou não? Quer dizer, este vaso está com cera ou sem cera? Sabedoria do alto é sincero. A Bíblia vai dizer sobre o verdadeiro cidadão do céu, que eu já citei aqui hoje, que ainda que jure com dano seu, não muda. Sinceridade. Ou então fique calado. Agora não seja falso não, seja sincero. Melhor sinceridade. E vamos à conclusão. A conclusão está no capítulo 3, no versículo 18 de Tiago. Lê para nós, Miséria. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Pode continuar a leitura aí. Na epístola de Tiago, justiça significa uma conduta agradável a Deus. Seu fruto representa aquilo que é aceitável diante do Senhor. Mas como qualquer fruto, ele não aparece por si só e, sim, carece de semeadura. Entretanto, não se trata de uma semente aleatória lançada em um terreno indiscriminado. É uma semente própria, lançada num campo próprio, na época própria, com um objetivo próprio. A Bíblia diz, eu vou repetir, como maçãs de ouro em salvas de prata são as palavras ditas a seu tempo. E isto é semeado na paz. Por mais que alguém esteja em guerra, você semeia, estando você em paz. Você usou de misericórdia e o seu fruto, a sua semente, aliás, vai gerar um fruto que aqueles que estão em guerra vão se alimentar e você será chamado pacificador. Sabedoria do alto. Continue. O fruto da justiça só pode germinar na atmosfera de paz produzida pelos pacificadores. Continue. Que a sabedoria do alto nos auxilie a cultivar a paz com todos, bem como uma vida em santidade.
e de modo que estejamos habilitados a ver o Senhor. Muito bem. Sem a paz, seria a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Muito bem. Deus nos deu graça até aqui. Eu agradeço a Misael pelo convite e pela oportunidade de nós discutirmos o assunto. Eu quero mandar meu abraço sincero ao pastor Flávio Torres, da Igreja Brasil para Cristo, aqui em Luiz Eduardo Magalhães. Cumprimentar todos os irmãos da Igreja Brasil para Cristo e dizer que se de alguma forma nós contribuímos, para o reino, o nome do Senhor seja glorificado. Não sei se faremos outras lives, essa daqui foi assim aleatória, mas nós estamos sempre dispostos a contribuir. Deus abençoe tua vida. Não sei se Misael vai querer mais. Não, apenas a paz do Senhor para todos. Amém. Vou encerrar e este conteúdo, irmãos, estará daqui a pouco no YouTube. Nós temos um canal no YouTube, Claudionor Machado. Lá tem outros conteúdos também, assuntos escatológicos e aí por diante. Provavelmente ainda hoje, às 15 horas, estarei junto com o Marcel Silva, fazendo um comentário sobre a parábola do filho pródigo. Temos alguma coisa interessante para falar e você é nosso convidado às 17 horas, às 15 horas, 3 horas da tarde. 15 horas, 3 horas da tarde. Aí você pode nos acompanhar e compartilhe. Se teve alguma coisa boa, compartilhe, curta, comente, se inscreva no nosso canal. Vamos glorificar o nome de Jesus. Paz do Senhor a todos.